Amém. Todos acharam? Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19 até o 25, eu passo a leitura. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até aqui. Que o Senhor nos ajude na exposição da sua palavra. Então, irmãos, o objetivo, nós não sabemos ao certo, exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus, se Paulo ou se Apolo, existe aí uma divergência, mas o fato é que o objetivo desta carta era, dentre outras coisas, principalmente, impedir que os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles voltassem às velhas práticas do judaísmo. Nós podemos, o que nos ampara também, tem o livro de Gálatas, ele vai falar bastante sobre isso. Se os irmãos se recordam, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala: irmãos, quão rápido vocês abandonaram, em outras palavras, parafraseando o apóstolo, quão rápido vocês abandonaram o evangelho, o verdadeiro evangelho, por qualquer outra coisa, por esse outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. Abrindo mão da graça e daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez, tentando novamente introduzir os velhos ritos, ou introduzir não, mas não abandonar os velhos ritos judaicos. Então, Paulo escreve a estes irmãos para que eles não se deixassem levar por estes irmãos que estavam, de certa forma, causando tumulto na igreja. Eles são identificados como os judaizantes, eram aqueles que acreditavam, de certa forma, que tudo bem, Cristo veio, ok, mas nós precisamos também manter a tradição judaica paralelamente, correndo junto ali. O que nós sabemos não ser aquilo que o próprio Jesus ou Paulo nos deixa. Estes irmãos do primeiro século, imaginem só, anos e anos de compreensão, de assimilação daquilo que era a prática do povo judaico. Os profetas, toda a palavra do Senhor que havia sido ensinada a esses homens, passado de geração em geração, e agora os irmãos sendo convidados a compreenderem que todos aqueles ritos haviam sido cumpridos em Jesus Cristo e que eles agora tinham acesso ao Pai gratuito e que eles não precisavam mais amparar-se nestes ritos para poderem agradar a Deus. Estes irmãos, então, os hebreus identificados aqui, eles sofriam quando se convertiam ao cristianismo. Eles passavam por grandes tribulações. Os primeiros a perseguirem os cristãos não foram os romanos, não foram tampouco qualquer outra nação, senão os próprios judeus. Nós sabemos disso. Aqueles que detinham o conhecimento, as profecias, eles não aceitavam aquilo que estava acontecendo, aquilo que havia acontecido, que Jesus Cristo veio, pagou todo o preço e que agora eles eram convidados a viver em novidade de vida, porque o cumprimento de toda a promessa havia acontecido.
Então estes irmãos, quando eles se convertiam ao cristianismo, eles corriam riscos de, em último caso, de morte. Mas eles também eram considerados pares para os judeus. Os judeus, os judaizantes, né, principalmente, para ficar claro a divisão, eles não suportavam a ideia de que esses irmãos se convertessem a este ensino, né, agora de Paulo. Estes irmãos sofriam não só perseguição dos romanos, como eu já disse, e não era só uma questão de vida ou morte. Eles também sofriam com suas famílias. Muitas vezes as mulheres se convertiam, os maridos não aceitavam e vice-versa. Eles precisavam se reunir, né? Nós sabemos, se refugiando até, né? Porque eles corriam muitos riscos quando aceitavam a Cristo. Mas, além de tudo isso, né? Além de tudo isso, uma coisa que pode nos apoiar nesse sentido é a morte de Estevão. Todos lembram o que ocorreu a Estevão, quando ele, cheio do Espírito, né, resolve dizer àqueles irmãos o porquê a vida deles precisava se render a Cristo, e o porquê eles estavam errados, e o porquê todas as profecias apontavam para Cristo. Nós sabemos qual foi a consequência. Estevão é morto por estes que detinham o conhecimento, que compreendiam as leis. Então este é o resumo. Paulo, ou Apolo, escreve a carta aos Hebreus, principalmente para explicar os ritos do passado, quem Jesus e o que Jesus, a simbologia que apontava para o próprio Cristo, como nós vemos no capítulo 1 a 2, a ênfase de que Cristo era maior do que os anjos. É maior do que os anjos. Do capítulo 3 ao capítulo 4, para a gente compreender melhor o livro, Cristo é mostrado como superior a Moisés, superior à lei mosaica. Do capítulo 4 até o 7, nos é ensinado que Cristo é superior a Arão, que foi o primeiro sacerdote. E do capítulo 8 ao verso 10, que é onde nós estamos lendo, aí sim, é apontado que Cristo é superior aos próprios sacerdotes. Então, pensando nisso, quando Paulo chega aqui após toda, Paulo ou Apolo, você vê que a gente não consegue ali definir, né? Mas, quando o autor aqui de Hebreus chega no capítulo 10, no verso 19, ele vai nos deixar claro, ele quer enfatizar o privilégio dos crentes agora, acessando ou tendo acesso à presença de Deus. Se não, vejamos, no verso 19 até o verso 21, o que nos é ensinado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Para que isso fique claro, nós precisamos agora recorrer ao Antigo Testamento, especificamente ao dia da expiação. Lá em Levítico 16, lá relata toda a ritualística que ocorria neste dia da expiação, como havia a preparação dos sacerdotes, toda a indumentária, todas as louças, né, que eram envolvidas nisto, os animais. Este dia era um dia que nós podemos assim ser mais diretos, um dia de derramamento de sangue. Expiação, em outras palavras, pode ser entendida desta forma: a morte substitutiva, o sangue de animais derramados, vida por vida. Esta era a simbologia no dia da expiação. Mas, após ou durante este período, o sangue ali no propiciatório, né, era depositado ali no propiciatório,
fazendo propiciação pelos pecados do povo, certo? A propiciação nada mais é do que tornar algo propício, aceitável. Então, figuradamente, simbolicamente, aquele sangue representava a aceitação agora, né, do povo pelo Senhor. Essa era a simbologia. Nós devemos também nos lembrar que os sacerdotes, ao entrarem, eles precisavam de toda uma sequência de atividades para que eles pudessem ser aceitos neste período. E o sumo sacerdote, que era aquele que era o único que poderia entrar no Santo dos Santos, este então, ele deveria estar com toda a sua consciência ou as suas práticas da lei em dia. Era costume, até mesmo neste período, que amarrassem cordas no sumo sacerdote, porque quando ele adentrasse o Santo dos Santos, se ele se demorasse muito, era sinal que a glória de Deus tinha ceifado a vida do sujeito, e eles eram então puxados de lá. Mas o autor vai nos dizer que por um novo e vivo caminho, rasgado o véu que antes fazia separação entre este lugar, os Santos dos Santos, véu este que é representado, ou melhor, que representa a carne de Jesus, agora rasgado, nos dá acesso, livre acesso à presença do Senhor. E por isso o autor vai dizer àqueles irmãos, depois de toda essa compreensão, depois de tudo que eu disse que Cristo representa e que lá atrás apontava para Ele, eu quero encorajar vocês, irmãos, porque o que ele diz no verso 19, tendo pois, o que isso significa? Ele quer agora explicar ou enfatizar tudo aquilo que ele falou anteriormente. Tendo pois, irmãos, intrepidez, coragem, confiança para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, esta intrepidez, esta confiança, ela foi proporcionada pelo sangue de Cristo derramado, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, não é qualquer sacerdote, é o sacerdote, o único sacerdote, o sacerdote perfeito, não mais aquela repetição anual de homens que faziam toda aquela ritualística apontando, né, para Cristo. Não, agora é o próprio Cristo. Eu quero encorajá-los, irmãos, após a compreensão de tudo isso, que vocês entrem no Santos dos Santos com confiança, com coragem, com intrepidez. Não temam, não desanimem. Não pensem que estas coisas, estas afrontas que vocês estão passando, estão vivendo, significam alguma coisa. E o que ele, continuando no verso 22, vai dizer: aproximemo-nos. Então o autor convida a entrar nos Santos dos Santos como? Com confiança, com intrepidez, não na própria santidade, não confiando em si mesmos, mas em Cristo Jesus. Devemos nos aproximar, agora sim ele nos diz, como devemos nos aproximar? Com um sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora deixa eu te lembrar uma coisa. Deixa eu lembrar vocês uma coisa. Vocês se lembram que quando aqueles irmãos, lá no monte, quando a lei foi dada a Moisés, vocês lembram o temor daqueles irmãos?
quando eles viam o monte fumegante, toda aquela atividade que estava acontecendo, os irmãos ficaram aterrorizados. Não, sobe você lá, Moisés. Nós não podemos. Não dá, sobe você lá. Qual exemplo nós temos? Quando Moisés também estava diante da sarça ardente, ele ficou atemorizado. Os homens do passado, quando tinham visões de anjos, como eles se debruçavam, desesperados, atemorizados. Isaías, no capítulo 6, verso 5, quando ele recebe do Senhor a profecia de que ele deveria anunciar a palavra de Deus ao povo de Israel, qual que é quais são suas palavras? Ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e também habito no meio de pessoas de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Olha só como essa experiência era algo que aqueles irmãos evitavam. Abacuque, no capítulo 3, no verso 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Mas agora, o que o autor de Hebreus nos chama? O que ele diz àquele povo? Aproximemo-nos, cheguemos perto, não tenham medo, não tenham medo, se aproximem de Deus, o caminho está aberto, não temam, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, diz o verso 22, tendo o coração purificado de má consciência. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, é difícil até mesmo vir à igreja, não é? É difícil, né? Aquilo que deliberadamente nós escolhemos fazer e sabemos que o Senhor não aprova. Meu Deus, o que eu fiz? E aí você sabe, vá até o quarto, ore ao Senhor, mas eu não sou digno. Não é assim? A luta interna, eu não sou digno, quem sou eu? Olha o que eu acabei de fazer, Deus não vai me ouvir. Não é assim que a gente fica? Mas o autor nos diz, se aproximem, mas lembrem-se. Utilizando outro texto, vocês não são salvos, né? Por causa, né, das boas obras, mas para as boas obras. Então lembrem-se, praticando as boas obras que o próprio Senhor preparou para que andássemos nelas, nós teremos sim a nossa consciência não manchada, se é assim que eu posso dizer. E o que mais ele diz? Além da consciência purificada, lavado o corpo com água pura. Puxa vida, mas o que o apóstolo está falando aqui, né? Você quer tomar banho? Todo dia eu tomo banho. Não é bem sobre isso. No passado também, nós lembramos que era comum haverem ritos, né, de purificação do povo. Era comum, as mulheres, quando estavam naquele período, havia toda uma ritualística de purificação. Nós lembramos, acho que um caso emblemático que nós podemos nos recordar em relação a isso, é o caso de Naamã, né, que foi direcionado pelo profeta para que ele se banhasse no rio, para que fosse purificado, né? Mas estes homens, eles tinham sim a noção disso, mas talvez o mais próximo do que tenhamos aqui seria o batismo, que também é figura e representatividade de purificação por meio da água, mas é também e exatamente a confissão pública de fé no Senhor Jesus Cristo. Então, nós, né, juntamente com estes irmãos a quem a carta foi endereçada, somos
estimulados a entrar, a vir à presença de Deus, com intrepidez, com confiança, sabendo que não é baseada em méritos próprios que somos aceitos por Deus, mas é pela graça e o sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos convida, aproximemo-nos de Deus, não temam. Mas lembre-se sempre, se o Senhor é santo, devemos ser santos também. Venham com a consciência limpa. Mas se não estão com a consciência limpa, venham mesmo assim. Porque quem purifica o nosso coração é o Senhor também. Mas o que o autor continua no versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que confissão da esperança é essa? Estes irmãos estavam sendo afrontados, como eu disse há pouco. Eles estavam passando grandes tribulações. Coisas estas, talvez, que muitos de nós nunca nem imaginamos e nem chegamos perto. Que é terem suas próprias vidas ceifadas por professarem a Cristo. Então, é óbvio dizer que estes irmãos estavam atemorizados. E é bem possível que muitos deles estivessem desanimados também. Cansados. Se perguntando, será que vale a pena? Alguma semelhança aí é mera coincidência. Mas o que o autor estimula estes irmãos? Guardem firme a confissão da esperança. Esperança essa qual? Qual é a esperança que nós temos? A esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição dos mortos. Esta é a esperança que todos nós, eu e você, devemos ter. A alegria que nos está proposta. Então é esta confissão, a confissão dessa esperança, que o autor pede para que seja guardada. Sem vacilar. E como nós devemos guardar esta esperança? Sem vacilar. É assim que ele pede. Sem vacilar. Pois quem? Aqui é aquilo que nós devemos guardar. O autor pede para que guardemos a confiança, a plena confiança na esperança, sem vacilar. Se ele parasse aí, poderíamos até, diante de nossas dificuldades, pensar, não dá. Mas aí ele diz aonde nós devemos repousar o nosso coração. Pois quem fez a promessa é fiel. Então nós não devemos nos apoiar simplesmente em guardar a confiança, mas naquele que prometeu, aquele que disse: eu vou para a casa do meu Pai e vos prepararei morada. Se eu não for, o Consolador não virá. É necessário que eu vá, mas eu não deixarei vocês órfãos. E para onde eu vou, agora vocês não vão, mas tenham uma certeza, eu voltarei para buscar vocês. E é sobre essa esperança que o autor convida os irmãos a guardarem. É esta confiança que eles devem guardar. Diante, irmãos, de toda a dificuldade que nós venhamos a passar, é sempre esta confiança que nós devemos nos lembrar. Nossa vida não é aqui. Não é aqui. Eu sei que isso tem sido um tema que tem passado despercebido. Eu digo sobre a igreja em geral. Nós temos ouvido muito sobre a maneira como devemos viver, sobre muitas coisas, e tudo isso é válido, mas de tempos em tempos, e eu acho que deveria ser com uma frequência maior, nós devemos sempre nos lembrar qual é a razão de crermos em Cristo. É que nós iremos morar com Ele. Essa é a razão. E ponto. Simples assim. Agora, um ponto importante aqui de nos lembrarmos
é que tudo isto que até agora eu falei, todo esse ajuntamento, tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento, o culto ao Senhor, era feito de maneira individual. Todos os anos aquelas pessoas se reuniam no templo do Senhor, sozinhas, isoladas umas das outras. Ou havia ali uma assembleia, um ajuntamento, um congraçamento, um período de comunhão, onde juntamente estes irmãos iam adorar ao Senhor. A igreja, irmãos, é sim cada indivíduo, mas a igreja se parece muito mais com um corpo onde pessoas de diferentes capacidades, idades, elas se unem com a mesma fé para promover o crescimento do corpo de Cristo. E a forma como nós podemos viver tudo isto é unidos em o mesmo propósito. Se não, vejamos o que o autor diz no verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o autor não está simplesmente lembrando aqueles irmãos, ou melhor, ensinando-os que havia sido cumprido em Cristo todo aquele momento. Ele está dizendo que tudo aquilo deve ser considerado, mas em união, considerando-nos uns aos outros, estimulando-os ao amor e às boas obras. Todos nós sabemos que a união, ela faz a força. É um ditado óbvio, mas às vezes nós nos esquecemos. O cordão de 2 dobras, ele é mais difícil de ser estourado, né? Não é isso que em Eclesiastes nós lemos? Andar em 2 é melhor do que 1, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então não existe vida cristã na solidão. Se alguém acha que é possível viver como um ermitão, isolado, escondido, sozinho, com seus próprios pensamentos, está muito equivocado. A vida cristã é uma vida de comunhão, é uma vida de unidade. E a coisa mais bela é que, embora não sejamos todos iguais, nós estamos reunidos aqui por o mesmo propósito. Mas nós devemos fazer isso considerando a importância da vida de cada um de nós. E como nós devemos fazer isso? Nos estimulando ao amor e às boas obras. Aqueles irmãos, assim como nós no tempo de hoje, muitos deles deveriam estar desanimados e cansados. Mas será que todos eles estavam assim? Porque alguém pode pensar, puxa, eu me sinto tão bem, eu estou bem. Eu amo vir à casa do Senhor, eu estou bem. Por que eu preciso ouvir isso de certa forma? Mas o livro de Hebreus não fala só de estímulo àqueles que estavam desanimados. Para usar um texto, aqui mesmo no capítulo 10, o que nós podemos ver aqui no verso 34? Olha como havia irmãos que não se abatiam. 10:34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Havia irmãos entre eles que não consideravam os seus próprios bens, mas que para ajudar uns aos outros, eles vendiam seus espólios. Mas qual que era a motivação? A motivação era que eles sabiam que tinha patrimônio maior e durável esperando eles. Essa era a motivação. Então, irmãos,
Se você olhar também no capítulo 6, voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 6, no verso 10, olha só que estímulo, olha só que refrigério para aqueles que compreendiam o exercício do amor e as boas obras. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha só que coisa linda. Mas, glória a Deus pela vida destes irmãos. Porém, havia sim irmãos desanimados, cansados, senão o próprio autor não teria escrito, para que houvesse a consideração de uns para com os outros, e o amor e as boas obras. Você olha para o lado, olha para o outro. Você está sentindo falta de alguém aqui hoje? Tem algum nome que você se recorda que poderia estar em algum banco e não está? Tem algum irmão que não só não está aqui hoje, mas há anos não aparece na igreja? Você se lembra de alguém? Eu e você temos entrado em contato com essas pessoas, perguntado o porquê ela não vem mais à igreja, compreendido qual é a real motivação desta pessoa não estar mais aqui. E obviamente eu não estou falando jamais dos que encontram-se enfermos, dos que encontram incapacitados, mas daqueles que no vigor da sua vida, com todas as possibilidades de estarem aqui, escolhem deliberadamente não estar. É destes. E que por algum motivo, que nós não sabemos, não está vindo mais à casa do Senhor. Infelizmente, irmãos, isto não é jamais uma lavagem de roupa suja, mas é um problema que nós encontramos em todas as igrejas, ou em sua maioria. Há um risco que a igreja corre de tornar-se um clube, tornar-se um lugar onde nós estamos aqui, né, onde nós venhamos todos os domingos, simplesmente bater o nosso ponto e irmos embora. Como o Tom citou aqui, né, o presbítero Tom citou, a cereja do bolo é hoje, né? Mas não há cereja sem o bolo. E o bolo é o segunda a sábado. A cereja pode ser o domingo, mas o segunda a sábado é o bolo. Então, a nossa vida ela precisa ser integral. E parte deste todo, dessa vida integral, estarem nos estimularmos uns aos outros. Lembra que eu falei que a vida cristã não é uma vida solitária? Ela não é uma vida solitária em que eu escolho viver à parte dos outros, mas ela também não é uma vida omissa. Mesmo eu estando reunido ao clube, eu me importo apenas com os que estão aqui ou os que estarão naquele domingo, mas não com aqueles que não estão. Não. Nós devemos sim nos importar. Não é gostoso quando recebemos uma ligação, quando recebemos uma visita? É gostoso, é bom. Principalmente uma visita que demonstra estar interessada em mim, interessada na minha situação, que chegou para me ajudar. Esse momento não é um momento de julgar, não é um momento de definir para aonde a pessoa vai, mas é o momento de nos ajudarmos, nos estimularmos, porque é isto que o autor está dizendo, que considerando uns aos outros,
nós nos estimulemos ao amor e às boas obras. E aí, nós podemos chegar ao último versículo com uma exortação, um aviso do autor dizendo: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ou seja, não havia naquele momento pessoas somente desanimadas. Havia também pessoas que haviam abandonado a congregação. Porque ele diz, como é o costume de alguns, era algo costumeiro, era algo deliberado. Então o autor nos diz, não deixe de congregar. Porque a vida cristã, a vida com Cristo, é uma vida de comunhão, é uma vida de união. Nós precisamos uns dos outros para nos sentirmos fortalecidos. E por que é assim? Porque Deus quis assim, é assim que Ele instituiu. Mesmo que nós tenhamos dificuldades, nós devemos nos sujeitar à palavra de Deus. E diante daquilo que eu e você somos, se sorridentes, se mais fechados, não importa. Diante das nossas características, nós devemos nos manter unidos e não abandonar a congregação, como é ou como era naquele período o costume de alguns. Mas a orientação é essa. Como nós devemos fazer isso? A parte B do versículo diz: antes façamos admoestações uns aos outros. Qual é a forma da gente demonstrar amor pelas pessoas? É fingindo que tudo que ela faz, ou tudo que fazemos é correto? Ou a forma de amarmos é sempre admoestar, exortar, nos alegrarmos com aquilo que está bom, mas sempre dizer, olha, isso daqui não está legal. É muito bonito isto, porque quando estamos sozinhos, nós não conseguimos enxergar absolutamente nada. Nem o espelho nessa hora nos ajuda. Mas quando temos o nosso semelhante, temos irmãos sinceros, que buscam a palavra de Deus, que têm uma vida diante do Senhor, é tão bom. Difícil, mas é tão bom quando nós temos pessoas que se achegam a nós e dizem, olha, cuidado, eu percebo que o teu olhar está diferente, eu percebo você tão distante, o que é isso que você acabou de dizer? Não, você sabe que não é assim, mesmo que não gostemos, mesmo que fiquemos ressabiados, é tão bom ir embora pensando, puxa vida, será que foi isso que eu transpareci? Será que foi assim que... Será que eu estou caminhando para longe da comunhão com os meus irmãos e, obviamente, com Deus? Então, devemos fazer admoestações uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se aqui o autor disse isso, de lá para cá já se passaram 2000 anos. Estamos cada vez mais próximos, quanto mais o tempo passa. Este dia também, que se aproxima, pode ser encarado como a finitude das nossas vidas. Não, obviamente aqui, o dia, em letra maiúscula, é o retorno de Cristo. Mas nós podemos sim encarar como a finitude das nossas vidas. O dia vai se aproximando, a nossa partida vai se aproximando. Deus é Deus apenas de vivos e não de mortos. Então só pode viver uma vida que agrada a Deus aquele que respira, aquele que vive. Quanto mais caminhamos para a finitude das nossas vidas, nós devemos sempre nos lembrar disso, não somente por isso, mas também por isso.
Nós não somos eternos. Somos, mas ainda não, né? Experimentaremos, a maioria de nós, acredito, experimentaremos a morte. E enquanto estivermos vivos, nós devemos nos lembrar tudo isto que nós aprendemos aqui. Devemos viver e praticar. Ainda mais porque nossa vida é breve e ainda mais porque Cristo está voltando. É isto, irmãos, que nós devemos ter no nosso coração. E diante de tudo isso, eu queria fazer uma pequena aplicação, principalmente contextualizando com o nosso tempo, que nós vivemos um período onde nós fomos impossibilitados, né, de viver ali na presença uns dos outros. E, de certa forma, ainda isto, apesar de mais leve, ainda permanece. E nós nos lembramos que isto foi um evento marcante, que muitas pessoas que estavam conosco, por conta deste período, né, de afastamento que precisávamos cumprir, muitas pessoas não retornaram mais. E para muitos de nós, aquele período foi horrível, né? Ficar numa tela de computador, de celular, vendo apenas aquele que falava, não podendo dividir as nossas experiências, nem ter momentos de alegria, como o que nós vamos ter daqui a pouco, né? Foi muito ruim. Mas, infelizmente, muitos de nós, né, alguns de nós gostaram desta ideia. Tão triste que é vivermos longe uns dos outros. Por qualquer que seja o motivo. Nós estávamos vivendo distantes um do outro por motivo de força maior. Mas se aquilo tivesse continuado e o Estado nos tivesse imposto agora que ninguém mais poderia se reunir como igreja, o que vocês acham que a igreja deveria fazer? Não seria a primeira vez que a igreja lutaria contra a decisão do Estado. Não seria a primeira vez. Na história nós podemos ver grandes exemplos. Lá mesmo no Império Romano. Até onde o Estado, até onde aquele período, aquelas leis vigentes estavam, ok. Mas quando o Estado exigia algo que era contrário à vontade de Deus, nós tínhamos e nós temos o dever de obedecer a Deus. Então, graças a Deus, isto foi amenizado e estamos aqui. Mas nós devemos enfrentar qualquer situação, como aqueles irmãos foram estimulados a enfrentar, para que possamos nos reunir, para que possamos estar aqui na casa de Deus, juntos, adorando ao Senhor. Porque nós precisamos disso, irmãos, nós precisamos de contato. Então, eu quero fazer um apelo a vocês. Se lembre de um irmão. Naquele período que eu perguntei a vocês, e vocês se lembraram, lembre-se dele, ligue para ele, mande um WhatsApp. Seria melhor ligar, né? Que é bom ouvir a voz do outro, né? Não o áudio, não. É bom ligar, né? Ouvir a voz. Se você tem um contato um pouco maior, vá na casa. Vá na casa. Se a pessoa ainda está temerosa por conta do vírus, a respeite, vá de máscara. Não ligue de ver. Vá lá por ela e do jeito que ela deseja te receber. E demonstre que ela é importante. Esteja lá para ouvi-la, esteja lá para entender, mas não esteja lá uma vez como se fosse um evento. Promova o encontro. Procure ter uma vida, uma continuidade com esta pessoa. E assim que nós tivermos o retorno de alguns, saiamos atrás de outros, né? Porque, igual as formigas, né? Vamos devagarzinho. Quando a gente quer fazer uma grande revolução, a gente não faz nada.
Mas quando a gente se preocupa com o mínimo, com o básico, a chance de alcançarmos coisas maiores, ela se torna mais palpável. Tá bom? Vamos orar? E enquanto estivermos orando, se lembre destas pessoas. Ore por elas. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua direção. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos, a termos confiança na esperança que o Senhor nos propôs. A alegria, Pai eterno, de morarmos eternamente contigo. Isto deve tranquilizar as nossas mentes e os nossos corações. Que o desespero, Senhor, dê lugar à paz. Que aquilo, Senhor, que nos prende a esta vida, seja destruído, Pai eterno. Cada vez mais, cada dia mais. Para que possamos, Senhor, olhar para Ti e desejar ardentemente, Senhor, viver a plenitude do Teu reino. Que possamos, Senhor, nos ajudar uns aos outros, nos estimulando, nos auxiliando, nos exortando, falando sempre, Pai eterno, a verdade que procede de Ti em amor, e estando sempre com o coração aberto para pedirmos perdão uns aos outros e para também perdoar-nos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja que prega a Tua palavra, não somente, Pai eterno, com o intelecto, mas também com o coração. Que possamos repousar, Senhor, que em última análise, em última instância, o Senhor fará a Tua vontade. Mas que bom, Senhor, quando cooperamos com o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, Pai eterno, como a canção que cantamos, sermos cartas lidas por aqueles, Pai eterno, que, lendo estas cartas, se rendem à Tua vontade, ao Teu querer. Mas principalmente, Senhor, que aqueles que ficaram feridos pelo caminho, que aqueles, Pai eterno, que desanimaram, que aqueles que deliberadamente escolheram não estar na Tua casa, nem na presença dos irmãos, que nós possamos ir atrás destes também, Pai. E assim como o filho pródigo, Senhor, retornou, sim, porque o Senhor trouxe ele, mas ele encontrou um ambiente de misericórdia e de graça por parte do Pai. Que sejamos como o pai do filho pródigo, Pai. Que no primeiro momento nos alegremos com este que retorna, sem lembrarmos, Senhor, das faltas. Quem julga retamente é o Senhor, não nós. Nós devemos sim, Senhor, não sermos coniventes com o mal, mas é o Senhor quem julga retamente. A justiça pertence ao Senhor. Que possamos ter o coração aberto, Senhor, para poder receber as ovelhas feridas, para que possamos, Senhor, ajudá-las a se restabelecerem e alegremente, Senhor, louvar o Teu santo nome juntamente conosco. É o que eu oro, juntamente com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecidos. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, como tem algum recado, Tom? Tem? Então o Tom vai dar sequência em alguns recados e após vamos nos despedir. Amém?